Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser lá em Palotina, no estado do Paraná, para acompanhar uma questão que veio preocupando os produtores lá do estado, também de outras regiões, o intenso ataque de cigarrinhas e a presença de enfesamentos nas lavouras de milho dessa segunda safra. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Carlos Koenig, ele é da Cevale, fala com a gente lá direto do Paraná, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Carlos, sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado, bom dia telespectadores. É um prazer sempre estar aqui trazendo informação junto a Notícias Agrícolas. Carlos, a gente tem visto ao longo da nossa programação, conversando com produtores de diversas regiões, uma situação bastante preocupante nesse ano, né? O ataque de cigarrinhas foi bastante intenso, os enfesamentos apareceram em bastante lavouras, uma situação que inclusive a gente já conversou outras vezes aqui no Notícias Agrícolas. Vocês, o pessoal aí da Cevale já tinha comentado sobre essa situação já há alguns anos e essa situação veio piorando, veio escalando nesse ano, né? Isso é importante, né, a gente frisar, né, Guilherme? Tanto a Cevale como Notícias Agrícolas já vem alertando há algum tempo os produtores com relação ao manejo para evitar, né, e diminuir o impacto aí do complexo de enfesamento na cultura do milho. Então, esse ano, esse manejo, aquele produtor que fez esse manejo, as diferenças são bastante significativas. Então, nós temos aí produtividade girando em torno de 20, 25 sacos por hectare para aquele híbrido mais suscetível, onde o produtor não fez o manejo adequado, com produtividades ao contrário daquele produtor que realmente investiu, colocou materiais mais tolerantes e fez o manejo adequado, com produtividade girando em torno de 140, 150 e alguns produtores até 180 sacos por hectare. E aí, Carlos, a gente vai até colocar algumas imagens que você compartilhou aqui com a gente na tela. É uma situação que aparece bastante aí nas lavouras. Agora, quando elas vão chegando próximas da colheita, a gente vê esse milho caído, apresentando esses sintomas dos enfesamentos, né? Exatamente. Então, assim, essas últimas lavouras agora, do terço para o final da colheita, isso tende a se agravar, né, porque a pressão da doença da cigarrinha foi bastante intenso e alguns produtores acabaram não manejando de acordo com as recomendações técnicas agronômicas com inseticida e inseticida químico e biológico. Isso traz um impacto muito significativo em perda de produtividade e acaba muitas vezes inviabilizando até a cultura do milho, né? Então, o que nós temos alertado o produtor nesse primeiro momento? O primeiro manejo para controlar o complexo de enfesamento e diminuir a pressão de cigarrinha é fazer um bom controle na entre-safra. Então, eu preciso controlar esses milho tiguera, que são a ponte verde, que vão trazer problema lá para o milho safrinha. O segundo ponto é a escolha do material com maior tolerância. Então, a gente tem no mercado aí as instituições de pesquisa, junto com os obtentores dos híbridos, têm buscado materiais mais tolerantes com relação ao complexo do enfesamento. Hoje, nós não podemos mais plantar um milho, uma semente de milho, sem ter o tratamento com inseticida, né, para fazer o manejo com cigarrinha. E os tratamentos também com a parte química e biológica também. Então, para vocês terem uma ideia, né, quando a gente fala em tratamento, hoje precisamos, às vezes, fazer baterias sequenciais de aplicação com inseticida, com intervalo de 4 a 6 dias, né, para que a gente consiga reduzir essa pressão, principalmente inicial. O complexo de enfesamento traz muitas perdas quando traz a infecção na fase inicial do milho. Depois que o milho está lá no V10, para frente, os danos são mais indiretos, são por fumagina, enfim. Então, o controle inicial é super importante nesse momento. Carlos, pela percepção de vocês olhando a situação nesse ano, né? A gente teve mais casos, mais relatos, as perdas foram maiores em 2022. Isso se deu por um aumento das cigarrinhas, são mais infecções, o produtor relaxou um pouquinho no manejo. Qual que é a avaliação que vocês fazem para esse ano ter sido superior aos casos que a gente vinha acompanhando anteriormente?
Guilherme, anteriormente nós tínhamos um plantio mais condensado, um curto período. Então, o produtor plantava dia 20 de janeiro até dia 20 de fevereiro a grande maioria do milho. Esse ano nós tivemos uma janela de plantio muito mais longa. Então, o produtor começou a plantar dia 5 de janeiro, né, porque teve uma frustração na safra de verão, a soja morreu, então ele acabou plantando por cima da soja muitas vezes, um plantio até dia 20 de março. Isso traz uma janela de multiplicação do inseto muito grande, né? Então, nós tivemos várias armadilhas distribuídas nas regiões oeste e a gente vê que a população de inseto, ela começa a dar o primeiro pico em janeiro, fevereiro ela tende a diminuir um pouco a multiplicação dela, e março, abril, a multiplicação muito grande do inseto. Consequentemente, eu tenho bastante inseto, eu tenho planta infectada, eu vou essa cigarrinha ela voa para uma área nova, onde acaba infectando essas áreas com os bolicudes. Então, o que nós temos recomendado, além de todo esse manejo que eu citei, é tentar adensar os plantios, a janela de plantio um pouco mais curta. O que o produtor não observou nas safras passadas? Essas safras passadas nós tivemos seca, né? Então o produtor muitas vezes colocou na conta da seca as perdas produtivas, e o último ano, além da seca, nós tivemos uma geada antecipada. Então muitos dos sintomas não foram vistos por parte do produtor porque o milho acabou morrendo de forma precoce. Esse ano deu a tempestade perfeita, nós tivemos uma janela longa de plantio, né? Nós tivemos um clima muito favorável, e isso veio somando ao complexo de enfesamento também manchas foliares, doenças radiculares, né? E aí tudo está na conta somente do complexo de enfesamento, mas é uma junção de fatores, tá? Então isso é bastante importante o produtor ter clareza que além do complexo de enfesamento nós tivemos muito problema com doenças foliares esse ano. O produtor que não fez um bom manejo de fungicida tem trazido bastante perdas. Nós tivemos uma umidade bastante significativa no solo, isso traz problemas de podridões radiculares também para o milho, que tem a morte súbita, e isso acaba impactando também. Então, é um somatório que traz esse cenário. Aquele produtor que faz um bom manejo, que tem tanto de inseticida, como manejo de fungicida, como a escolha de um material mais tolerante, ele tem colhido muito bem. Então, o produtor precisa olhar isso, e isso é um alerta que a Cevale já vem fazendo há algum tempo, né? Mas, principalmente, o produtor agora ele vai precisar estar conversando com o vizinho, porque o vizinho também precisa manejar a praga. Não adianta nada o produtor A fazer um bom controle e o B do lado não fazer um bom controle, porque essa é uma praga migratória. Ela sai da área A, vai para o B, do B vai para o C, e se eu não fizer um bom manejo nesse sentido, eu acabo impactando a área do meu vizinho. E aí, Carlos, por essas recomendações que você passou aqui, essa lista de pontos de atenção, o produtor já precisa iniciar essa atenção contra a cigarrinha para a próxima safra já agora, né? Já nesse momento de colheita já começa esse manejo, já começa essa atenção, né? Exatamente, né, Guilherme? Então, aquelas lavourazinhas no fundo de quintal, na horta, a gente plantava para ter milho verde, né? Aquele milho de beira de estrada que muitas vezes a gente não dá importância, aquele milho no meio da soja, além de trazer perdas por competitividade na soja, mas também traz perdas porque ela é uma ponte verde para frente, pensando em milho safrinha. Aquele produtor que for plantar milho silagem, ele vai ter que ter um bom controle, um bom manejo também, para que não ocorra problemas com a vizinhança. Então, se a gente se organizar de forma que esse manejo seja mais por micro-região, com certeza o impacto vai ser menor. Carlos, só para a gente encerrar, repete para mim, por favor, aquela diferença de produtividade entre as áreas com um manejo adequado e as áreas sem um manejo adequado, porque essa diferença é bastante importante da gente ressaltar para o produtor que está acompanhando a gente. É importante, Guilherme, ter ciência, o produtor ter ciência, aquele produtor que plantou um híbrido suscetível, né? Ou seja, que ele não tem tolerância nenhuma ao complexo de enfesamento e não fez o manejo adequado. Tem alguns produtores aqui na região colhendo em torno de 20 a 25 sacos por hectare. Aquele produtor que fez um bom manejo, né, que plantou um híbrido tolerante, que fez tratamento de semente, que fez
toda a bateria de aplicações, mais o fungicida também, que contribui bastante para o manejo, e claro, a parte nutricional, esse produtor tem colhido 140 a 180 sacos por hectare. Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário que está acontecendo para as lavouras dessa segunda safra de milho, também ressaltar a importância desses pontos, desses manejos que o produtor precisa ficar atento. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. É importante, tá, Guilherme, o produtor nesse momento buscar, né, a equipe que dá assistência técnica para ele, discutir com ele a questão dos manejos necessários para evitar esse tipo de perda, porque agora as perdas que estão sendo efetivadas, elas são irreversíveis, né? Mas eu consigo fazer o manejo adequado e um manejo para minimizar os impactos das perdas de forma antecipada. Então, sempre com a equipe agronômica que dá assistência técnica para o produtor, e isso vai gerar para ele, com certeza, uma maior segurança que é necessária. Então, é possível, sim, trabalhar com esse problema do complexo de enfesamento, porém, eu tenho que adotar as práticas de manejos para reduzir esse risco com relação às perdas produtivas que a gente está enfrentando esse ano. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima, Guilherme. O Carlos Koenig, ele que é gerente técnico da Cevale, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que está acontecendo nas áreas de atuação da cooperativa com relação às cigarrinhas e ao enfesamento nessa segunda safra de milho. Carlos destacando uma situação bastante problemática, alta pressão dessa praga e dessas doenças, principalmente no terço final de lavouras, aquelas que foram plantadas depois tiveram a pressão maior, e aí as perdas são bastante grandes. A gente tem acompanhado, inclusive, ao longo da nossa programação aqui do Realidades da Safra, produtores de diversas regiões do país relatando esses problemas, essa situação com cigarrinhas e com enfesamento nas suas lavouras. Carlos destacando que a diferença entre um plantio com híbrido não suscetível e sem o manejo adequado e um plantio com híbrido resistente, todos os pontos de manejo adequado sendo seguidos à risca, pode ser de 20 sacas por hectare para até 180 sacas por hectare, então uma diferença muito grande que tem sido vista nessa safra de 2022 com relação a quem segue o manejo correto e a quem deixa escapar alguma coisa aí pelo caminho. Então, ressaltando os pontos principais de atenção para o produtor, já começar a prestar atenção em tudo isso durante a colheita dessa segunda safra, evitar aquele milho que fica ali no meio da sua lavoura, o milho tiguera, evitar esses milhos na beira das estradas, no meio das lavouras de soja, fazer esse controle na hora do plantio, escolher híbridos mais resistentes, fazer tratamento de sementes, aplicações de defensivos, de químicos, de biológicos, tudo isso junto pode contribuir para um controle melhor das cigarrinhas e para evitar que essa situação se repita nos outros anos. A gente tem visto relatos cada vez maiores nesse ano de 2022, então o produtor precisa ficar atento para evitar essas perdas nos próximos anos. O Carlos, inclusive, destacou aqui para a gente, esse ano no estado do Paraná, por exemplo, as condições climáticas foram ideais para o desenvolvimento das lavouras de milho e as perdas que estão acontecendo nas produtividades são em função das cigarrinhas e do enfesamento, então o produtor precisa ficar atento a todas essas ações de manejo para evitar esses problemas nas safras que vão vir aí pela frente. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você que está acompanhando a gente, aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, curtir os nossos vídeos e também clicar no sininho para ativar as notificações. Assim você fica sabendo de todos os vídeos novos que sobem lá no canal, não perde nenhuma informação, nenhuma notícia nova, fica por dentro de tudo, não deixe de se inscrever. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.